Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre 5 descobertas que eu fiz ao longo da minha vida e da minha profissão que me ajudaram a lidar com a ansiedade, me ajudaram a entender melhor esses processos ansiosos no nosso cotidiano, né? Eu tenho tentado interagir mais com vocês, principalmente sobre a ansiedade, porque é um assunto que todas as vezes que eu posto um vídeo, que eu falo de algum evento que aconteceu comigo, ligado à ansiedade nos stories ou no IGTV ou mesmo um post, muita gente interage comigo e a gente sabe que nós somos o país mais ansioso do mundo. Então, claro que se eu contar da minha experiência, outras pessoas se identificam. Então, é esse o intuito de contar essas 5 descobertas que eu fiz. De maneira bem ampla, bem tranquila. Claro que tem o meu olhar profissional, mas tem muito da minha vivência, tá? Então, a primeira coisa que eu sinto que me ajudou muito a lidar com a ansiedade foi conhecer sobre ela, conhecer a ansiedade. E para isso, a gente não precisa ser um profissional da área, né? A gente basta a curiosidade de pesquisar o que é ansiedade e caso a gente sinta algum tipo de dificuldade, pedir a ajuda de um profissional para explicar pra gente de uma maneira mais simples, né? Lembrando que conhecer sobre a ansiedade e entender a ansiedade não é só entender esse processo neurobiológico, esse processo psicológico, emocional desse processo, né? Desse elemento que faz parte de todos os seres humanos. Mas também entender o que é ansiedade pra mim, né? Porque como eu já disse em outros vídeos, em outras conversas aqui, a ansiedade, ela nem sempre é uma doença, ela também é um sintoma. Então, existem outros processos no nosso corpo e na nossa vida que podem desencadear a ansiedade como um sintoma e ela acaba tentando nos proteger de eventos trágicos, tentando proteger a gente de ameaças exteriores mesmo, externas a gente. Então, conhecer sobre a ansiedade foi essencial para eu entender, principalmente, que eu não sou a única que sinto, que todos os seres humanos sentem ansiedade, que todos os mamíferos têm esse processo de medo, ansiedade no corpo, porque foi o que fez com que a nossa espécie sobrevivesse às ameaças externas. Beleza? Então, conhecer a ansiedade foi essencial para mim. Tanto a ansiedade como ela se manifesta no meu corpo, nos meus pensamentos, como a ansiedade como um processo humano, tá? Segundo, conhecer o meu corpo. Gente, eu acho que todas essas 5 descobertas são muito importantes. Mas no início, quando eu passei a observar mais o meu corpo, talvez tenha sido uma grande chave na minha vida, assim. Porque quando eu comecei a olhar para o meu corpo como um elemento conjunto com a minha mente, não algo separado, eu comecei a entender esses processos não só da ansiedade, mas de momentos tristes da nossa vida, desafios do nosso cotidiano, tudo que diz respeito a esse mundo interno, a esse olhar pra gente mesmo, né? Então, conhecer o meu corpo, gente, foi, assim, um grande presente que eu tive da vida. E a gente conta com vários instrumentos para isso. Então, como que eu descobri o meu corpo? Eu sempre fui muito moleca. Então, eu gosto de brincar com criança até hoje. Eu gosto de brincar, eu gosto de esporte, eu gosto de me movimentar, eu sou muito agitada. Então, isso sempre fez parte da minha vida, né? De mim mesma, assim. Sempre foi uma expressão de mim gostar de coisas com movimento. Eu percebi que ao longo do tempo eu fui deixando algumas dessas características para trás, né? Tanto pelo cotidiano, né? A necessidade da rotina que a gente vai adquirindo e, claro, conflitos e problemas mesmo que a gente vai tendo ao longo da vida e a gente acaba criando uma casca. Bom, quando eu comecei a retomar algumas coisas na minha vida, por exemplo, eu comecei a praticar mais esporte, eu conheci a meditação e assim, gente, a descoberta da meditação é bem recente na minha vida, porque eu não conseguia. Então, não é desculpa para falar que não consegue, porque tudo tem um começo.
Conhecer o nosso corpo pode ser desde você começar a prestar atenção na sua alimentação, né? Se a gente entende que corpo e mente são um só, então a gente entende que tudo aquilo que eu coloco no meu corpo interfere na maneira como eu penso e como eu encaro a minha vida. Então, conhecer o meu corpo foi um processo de diversos ângulos. Eu conheci através do esporte, através da terapia, através da alimentação. Mais recentemente, a meditação tem me ajudado muito nisso. E aí, isso se une muito ao conhecer a ansiedade, né? Que é a primeira descoberta que eu contei pra vocês. Porque quando eu conheço o meu corpo, eu conheço como a ansiedade se manifesta no meu corpo. Cada um tem uma manifestação particular da ansiedade. Existe, né, um quadro aí coletivo de ansiedade, mas cada um manifesta e experimenta essas sensações e sintomas de uma maneira. Terceiro, desenvolver a minha espiritualidade. Gente, espiritualidade é totalmente diferente de religião. Espiritualidade não tem nada a ver com espiritismo. Espiritualidade não tem nada a ver com dogmas e com crenças. Espiritualidade é desenvolver algo no qual você acredita ou até mesmo entender que você desacredita. Então, alguém que não acredita em nada tem sua própria espiritualidade. Essa é a manifestação da espiritualidade da pessoa. Eu, por exemplo, comecei o meu processo de desenvolver isso em mim através da natureza. Então, eu comecei a perceber que a minha ansiedade, eu conseguia perceber muito mais o meu corpo e aquilo que eu estava pensando com mais clareza quando eu estava perto da natureza. E a partir disso, eu comecei a me interessar mais pelo assunto por conta do contato com a natureza e com essa ecologia, né? Que aí tem milhões de ciências que estudam isso, várias religiões, crenças, técnicas, mil coisas, mas foi muito importante pra mim. Quarta descoberta, rede de apoio. Bom, esse é um ponto muito delicado, gente, porque quando a gente tá passando por um processo de sofrimento e a gente não tá conseguindo se encontrar dentro da gente mesmo, a gente tem a tendência a procurar no externo, nas pessoas, nas relações com que a gente tem. Mas nem sempre essas pessoas que estão em volta da gente, que convivem com a gente, têm capacidade de dar continência, ou seja, de acolher de maneira espontânea, acolher de maneira carinhosa, acolher de maneira télica, né? Uma relação pura mesmo, uma relação verdadeira dos dois lados, a nossa dor. Então eu sinto que essa rede de apoio, gente, ela é muito importante pra gente construir, sabendo das limitações que as relações têm, para que isso não gere mais ansiedade. E sabendo da continência que eu busco comigo mesmo. Porque quando a gente começa, às vezes, sentir falta nas relações mesmo e cobrar muito ajuda pela ansiedade ou por momentos difíceis da nossa vida, geralmente é um indício de que a gente tá precisando se acolher, né? Não no outro. Então essa rede de apoio é muito importante. Ter pessoas que têm continência com a sua dor, entender as limitações dessas relações em relação às suas questões e ser continente, desenvolver continência consigo mesmo. Então essa rede de apoio é extremamente importante, tá? E 5, mas não menos importante, quinto, né? Desenvolver hobbies fora da linha do racional intelectual. Bom, isso sempre foi um desafio pra mim, porque eu sou nerd. Sempre fui nerd mesmo, de gostar de ler, tipo, livros com 6 séries de 6 livros, ler trilogia em um final de semana, ver quatro temporadas de série num fim de semana em vez de sair pra sair com os amigos e tal. Eu sempre fui muito introspectiva e nerd, não tem problema de assumir isso. Aliás, eu até gosto desse meu lado. Então, pra mim, tudo que era hobby era muito ligado ao intelectual e racional. Só que o que acontece? O mecanismo de ansiedade no nosso corpo, ele desencadeia sintomas físicos, mas ele também desencadeia sintomas emocionais e do pensamento. Então, ele altera o nosso fluxo de pensamento. Tanto que o ansioso geralmente tem insônia, né? Ou experimenta momentos de inquietação mental intensos. O que acontece quando a gente desenvolve muito o nosso lado racional ou procura por hobbies que tenha essa pegada racional intelectual, a gente estimula mais o nosso pensamento, a gente estimula mais a nossa memória, atenção, foco, e isso pode ser um tiro no pé do ansioso. Então,
apesar de ser um grande desafio para quem é ansioso se desligar dessa racionalidade, é muito importante. Então, desenvolver hobbies artísticos, escrita espontânea, pintura espontânea, sem se preocupar com o estético, perceber, começar a se perceber, perceber a sua emoção na expressão desse hobby que você faz. Alguns esportes te dão a liberdade. Algumas práticas também te dão a liberdade de experimentar isso, não só expressões artísticas, música, sabe? É o próprio contato com a natureza. Então, desenvolver atividades que não sejam somente ligadas ao racional e ao intelectual podem ser muito importantes para o ansioso, tá? Lembrando que se você assistiu até aqui, você provavelmente é bem ansioso, assim como eu, ou teve curiosidade de saber mais sobre isso. Gente, é muito importante saber que eu, no meu processo de pessoa ansiosa, eu só consegui desenvolver e descobrir várias coisas que funcionam pra mim e poder caminhar com outras pessoas nessas questões, porque eu fiz terapia e faço por muito tempo, né? Então, a pessoa ansiosa, ela precisa de um cuidado maior consigo mesmo, pra não perder qualidade de vida, né? Porque ninguém quer viver vítima de uma sensação tão ruim que pode ser a ansiedade em doses desmedidas, né? Então, a ansiedade, ela é algo que deve ser tratado com profissionais, gente. Eu tô falando dessas 5 descobertas pessoais minhas que podem ajudar outras pessoas que, inclusive, já fazem terapia, mas procurem ajuda profissional. Então, eu espero que essas 5 descobertas minhas sirvam para mais pessoas. E curte, compartilha, salva, comenta, porque é assim que o meu vídeo pode chegar a mais pessoas e a gente pode começar a aumentar esse diálogo sobre a ansiedade num país onde tanta gente sofre com isso.